Então, na aula de hoje, a gente vai rever esses dois tempos verbais, o simple past tense e o simple future, tá? O que é que difere, quem lembra aí o que é que difere o simple past tense do simple future? Ambos são sobre o... Na verdade, um é sobre o passado e o outro é sobre o futuro. Já ia confundir vocês, tá? O simple past tense, né? Eu estou falando de um passado simples. E eu tenho o simple future, que está falando sobre o futuro simples, tá? Então, o que vai diferir ambos, né, um do outro, é que um é sobre o passado e o outro é sobre o presente, sobre o futuro, tá bom? Então, aqui eu tenho a nossa atividadezinha, tá? Quem tiver com o livro, com o livro não, com o caderno, é bom pegar, tá? Quem lembra aí um pouquinho do passado simples? Alguém lembra? Ficou alguma coisa? Ficou alguma coisa na mente de vocês? Alô? Nada? Ninguém tem nada para dizer sobre o passado? E aí? A gente tem, né, was, were. A gente tem. Né, o passado simples, eu vou utilizá-lo para falar sobre ações que aconteceram em determinado momento do passado, né? Então, são coisas que aconteceram e terminaram no passado. Não é isso? Então, o que é que eu vou ter aí do passado? Como é essa estrutura? Vou escrever aqui. A estrutura do passado é o subject, né? O meu sujeito. Eu vou ter o meu main verb. Quem é esse main verb? O meu verbo principal. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é porque tem reforma, viu? Por aí pelas casas. Aí tá bem difícil hoje. Aí eu tenho o main verb, né, que é o meu verbo principal, e esse meu main verb, ele vai estar em quê? No passado, em past. Quem tá falando no chat, vou deixar o chat abertinho aqui. Isso, vou ter o verbo conjugado no passado. Vou ter o verbo conjugado no passado e o complemento, né? O que vier. But plus complement. E o meu complemento. Esse verbo aqui, ele ainda tem outra coisa. Esse verbo, ele pode se dividir em regular e o verbo... Ai, chega. Singular. Regular e o verbo irregular. Regular. Os verbos regulares são aqueles verbos em que eu tenho regras, né? Eu adiciono a eles regras. Ou seja, eu coloco um de, se ele terminar em e, um ed na maioria dos verbos, né? Como a Emily colocou no chat aí, né? Work, worked. E eu tenho ainda o ied. ED. Né? Pronto. Essas são as regras aplicadas aos verbos regulares, tá? Eu vou adicionar essas regrinhas aí, tá? Os verbos irregulares, como a Emily já colocou no chat também, né? São verbos que eu tenho uma forma própria no passado, né? Por exemplo, go, ele vai ter uma forma própria no passado. Ele não vai seguir regras aqui, né? De D, ED e ED. Ele vai ter uma forma diferente no passado. Então, se ele é go, ele fica went. Go, went. Ok? Pronto. Ok. Sabido disso, né? Verbos regulares e irregulares.
Teacher, como é que eu vou saber quando o verbo ele é regular ou quando ele é irregular? Não tem uma regra para vocês descobrirem isso, né? É lendo, é estudando, é pesquisando e assimilando, né? Acerca dos verbos irregulares, né, tem uma lista sobre esses verbos aí irregulares, tá? Tem uma listinha. Vou ver se eu consigo algum PDF e mando para vocês, tá? Para vocês irem vendo, observando, tá? Então, os verbos regulares, eles não vão seguir essa regrinha aí, não vão seguir a mesma estrutura dos verbos regulares, tá? A Emily tem, né, Emily? Pronto. Mas eu vou ver se eu consigo algum em PDF, uma completa, e mando pro grupo, tá? Mas se você puder também compartilhar a sua, vai ser muito bem-vinda, tá? Pronto. Feita essa revisãozinha, vamos aqui juntos fazer, tá? Chega. Ih, carambolas. O que aconteceu aqui? Travou foi tudo. Travou? Tá não travado para você aí? Pronto. Aí eu tenho aqui. Fill in the blanks with the correct form of the simple past of the verbs in parentheses. Então, né, coloque, complete com a forma correta dos verbos, né, a forma correta deles no simple past, que estão no parênteses. Aí eu tenho aqui. Milestones are important events in your life. Então, tipo, marcos, né? Milestones, marcos, conquistas, né? São eventos importantes da sua vida. Arthur and Greg are talking about their milestones. O Arthur e o Greg estão conversando sobre suas conquistas, seus marcos. Arthur. Professora, isso aí é para copiar no caderno? É isso daí? Só as respostas mesmo, viu? Precisa não. Eu vou tentar baixar e disponibilizar para vocês isso aqui, que é um arquivo do nosso sistema de ensino, do Sucesso, tá? Aí eu tenho Arthur. I remember my first day at school. Eu lembro do meu primeiro dia na escola. I only 4 years old. It was the first time that my mother left me alone with people that I not know. O verbo to be, e aí? Como é que fica o verbo to be no passado? Como é que fica? Was, very good. Was. Então, I was, né? O verbo to be aí, ele tem duas formas no passado. Was e were, tá? Mas é como ele está conjugado com I, ele vai ficar was. Então, I was. Eu tinha apenas, né, 4 anos de idade. Era a primeira vez que a minha mãe me deixou sozinha com outras pessoas que eu não conhecia. Live. Ele também é um verbo irregular. Como é que ele fica no passado? É o quê? Que eu não consegui ouvir O verbo direito. live. O verbo live no passado. E aí? No, ele é um verbo irregular, Vitória. No passado, live vai ficar left. My mother left me alone with people that I did not know. Por quê? Não apareceu, Emily. Não apareceu aqui, tá?
Por que eu coloquei didn't know? Porque no passado, quando eu quero negar algo, quero fazer alguma frase na forma negativa do passado, eu vou utilizar o did. O verbo auxiliar did. E se é negativo, vou colocar um not aqui, tá? Mas como eu quero fazer ele na forma contrata, eu faço did not know, tá? Know. Quando eu tenho o verbo auxiliar em uma frase, o meu verbo ele não é conjugado. Então, em uma frase em que eu tenho um verbo auxiliar, eu não vou conjugar um verbo, tá bom? Então, já que eu tenho did not aqui, eu vou colocar o know, porque o meu did not, né, o meu verbo auxiliar, ele já me indica que está no passado. Então, não preciso colocar o verbo to know também no passado. Então, fica I was only 4 years old. It was the first time that my mother left me alone with people that I did not know. Né? Então, eu tinha apenas 4 anos de idade e foi a primeira vez que a minha mãe me deixou sozinho com outras pessoas que eu não conhecia. I cry a little when my mom say goodbye, but still my teacher come and consoled me. Eu chorei um pouco quando a minha mãe disse tchau, mas logo minha professora veio e me consolou. Como é que vai ficar o passado de cry? Cry é um verbo regular. Quiet. 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 Cry. Tá me ouvindo direito? Oh. Ah, tá. Eu pensei que tá bugado e tal, meu som. Pronto. I'm crying a little when my mom. Passado de say. Yet. Falei, professora. Say it. É? Say. Eu tiro o Y e adiciono um D. Say. Ah, verdade. Say. Say. And come. Como fica? Como é que fica come? Came. Very good. Came. And console. 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 Consolate. Boa. Então, at the end of the morning, at the end of the morning, I relaxed. I make friends at the time who are still my friends today. No fim da manhã, eu estava relaxada. Eu fiz amigos, né? Eu fiz amigos naquele momento que são meus amigos até hoje. E aí? O primeiro é o was. O make. Passado do be was again. Was. I was relaxed. I made. Friends at the time, still my friends today. Greg. Aí agora é a vez do Greg falar, né, um pouquinho sobre suas memórias. O Greg say, I remember the day when my father. I remember the day when my father gave me Peppy, my pet dog. He be so cute and I be afraid of him at first. But soon we become friends.
My dad told me that I have to take care of him because he be mine. A memória do Greg é que eu lembro do dia, né, que meu pai me deu o Pepe, meu cachorrinho. E aí? O give me fica como? Ô, professor, qual parte que a senhora tá mesmo? Porque Eu tô aqui, ó, no give. Ah, tá. Give it. Give, como é que fica? Gave. Ele é um verbo irregular. Gave. E eu botei game. Gave. Game. Gave. He be. He was. Was. He was cute. Parece que eu só tenho a Emily na aula e o Matheus. O resto tá tudo dormindo. Até as que eu não entendo. But soon we become, fica como? Became. Best friends, né? Então eu lembro do dia que meu pai me deu o Pepe, meu cachorrinho, ele era muito fofo e eu estava com medo dele. Mas logo nos tornamos melhores amigos. My dad told me that I had to take care of him because he was mine. Né? Então, meu pai disse que eu tinha que cuidar dele porque ele era meu. Né? So, I was responsible for everything. Então, eu era responsável por tudo. His water, his food, his bath, and also need to take him for walk every day when I arrive from school. Então, eu era responsável por tudo. Sua água, sua comida, seu banho e também necessidades, tá? Necessidades. Então, needed. Tá bem, Débora. Needed. To take him for a walk every day when I arrive. Como fica arrive? Past simple. Arrived. Que... A maioria das vezes, quando a palavra é irregular, às vezes a senhora coloca o A ou bota o to, sei lá, o LD, às vezes. Isso. Não é uma regra, tá? É, eu sei. Needed. Cadê? Chega, me perdi. Arrived. A real sad milestone in my life was Pepe. Eu realmente me senti, foi um marco muito triste na minha vida quando o Pepe morreu. Died. I cried a lot. Eu chorei muito. Cried a lot. Também choraria bastante. It was the first contact that I had with death. Né? Então, quando ele morreu, né, eu chorei muito. E foi o primeiro contato que eu tive com a morte. Nossa. Fortíssimo, né? Pegou pesado. Isso. Aí sabe o que é que eu quero como atividade de casa? Qual? Que vocês escrevam um marco importante na vida de vocês, que vocês lembram do passado, né? Professora, a gente já fez isso, professora. E digam na nossa próxima aula, tá bom? Eu não tenho nenhum. Nada importante. Não precisa ser uma conquista, mas uma lembrança. Alguma coisa você já vai lembrar. Eu tenho uma lembrança quando eu era pequeno, que quando eu pulava aquelas madeirinhas, né, de coqueiro, quando eu corto o coqueiro fica aquele pequenininho, né?
Uhum. Eu me lembro que eu ficava... Professora, eu não lembro de nada. Vou quebrar. Nem eu, professora. Ai, já eu tenho tanta coisa pra contar não que nem lembro. sei por onde começa. Pois Eu é. não lembro Você... nem do que eu fiz semana passada. Pois, meu amor, a senhora precisa de ômega 3. Eu não tenho nenhuma conquista. Não Só um precisa jogo ser- difícil que eu virei. Não precisa ser conquista, mas um marco, uma lembrança, algo que Marco nem marcou lembrança também não você. tem, não. Ah, pois, meu amor, você tá precisando de ômega 3, isso? Tá muito ruim Eu não de tô dizendo que eu não memória. lembro, eu não tô dizendo que eu não lembro, eu tô dizendo que eu não tenho. Tem sim, tem sim. Procure. Eita. Aí vai lá, alguém faz um marco e bota tudo em português. No, all in English. É tudo em inglês. In English, using the past simple. Yes. Nor em português. English. I won't read it. Anything in português. Today is 23. Who is talking? Pode sim, Vitória, falar sobre isso. When your nephew was born. Top share.